Este número pode conter uma parte dos grandes segredos do universo. 1 sobre 137 provavelmente não significa nada para você. E, em certo sentido, poderia ser considerado insignificante. É uma razão como qualquer outra, que existem centenas, milhares e, na verdade, até mesmo uma infinidade. Mas ainda assim, 1 sobre 137 tem algo muito particular. Alguns pensadores, entre os mais místicos, veem nesse número uma manifestação de algo sobrenatural, enquanto muitos dos fundadores da mecânica quântica o consideram um dos maiores mistérios não resolvidos do nosso universo. Esse fenômeno mágico que ninguém ainda conseguiu decifrar é mesmo tão especial que pode ser visto como uma espécie de palavra universal. Então, o que há de tão estranho a respeito desse número 1 sobre 137, que na forma decimal se escreve assim? Um número tão pequeno, aparentemente insignificante, sobre o qual alguns dos maiores físicos se debruçaram até a obsessão. Então, deixe-me tentar explicar para vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Temos novidades aqui no canal e também no nosso cenário, dá uma olhadinha lá atrás. A nossa mais nova parceria com a Meme Toys. Eles têm miniaturas fantásticas e recebi algumas para enriquecer o visual do canal. Eu vou mostrando aos poucos para vocês, tá? E usando o cupom Matematizei10 vocês terão 10% de desconto em todo o site. O link tá fixado no primeiro comentário, tá? E olha o que eu mais gostei de miniatura, que deixa eu pôr perto do meu rosto. Olha que lindo, gente. Vocês conhecem isso daqui da aba da comunidade, né? Direto e reto eu pego lá o sapo reflexivo, tá bom? Então confere lá. Quando você tenta desvendar os mistérios do funcionamento do universo, você dá importância aos valores das forças da natureza que estuda e acaba se perguntando por que essa força tem essa magnitude ao invés de outra. E quando você faz isso, inevitavelmente uma delas vem regularmente perturbá-lo, parecendo quase suspeita. O famoso 1 sobre 137. A primeira vez que nos deparamos com ele foi no início do século passado, quando Arnold Sommerfeld, ao estudar as assinaturas espectrais únicas da natureza da luz emitida pelos elétrons, quando passam de um nível de energia para outro dentro dos átomos, descobrimos ao examinar os detalhes desses espectros que cada linha que pensávamos ser única é, na verdade, composta por 2 níveis de energia, ligeiramente diferentes, e que a diferença de energia entre essas linhas finas é invariavelmente um múltiplo de 1 sobre 137, que chamamos de constante de estrutura fina. Se alfa, que é a constante, só tivesse se manifestado no nível da estrutura das linhas espectrais, provavelmente não lhe teríamos dado tanta importância. Mas à medida que nos interessamos pelo comportamento da luz e da matéria, esse número começou a aparecer em todos os lugares e ninguém realmente entendia por quê. Progressivamente percebemos que 1 sobre 137 aparece em uma miríade de fenômenos. Por exemplo, encontramos ao dividir a velocidade orbital de um elétron pela velocidade da luz. Em outras palavras, em um átomo de hidrogênio, um elétron no estado fundamental se move ao redor do núcleo a 1 sobre 137 da velocidade da luz. Da mesma forma, se medirmos a energia repulsiva existente entre 2 átomos, constatamos que é 137 vezes mais fraca do que a de um fóton, com um comprimento de onda igual à distância entre esses 2 elétrons. E poderíamos continuar os exemplos por muito mais tempo, porque alfa está no coração dos processos de coesão da matéria. Seu valor rege a maneira como os elétrons trocam ou compartilham energia. Ela dita às partículas carregadas como interagir, se devem se ligar, se afastar, se unir ou se separar. E é ela quem escolhe que tipo de átomos ou moléculas têm o direito de existir e que determina a velocidade com que um elétron excitado vai emitir ou não um fóton, e a probabilidade de fazê-lo. Enfim, alfa governa o reino da força eletromagnética e sempre a encontramos em algum momento quando nos interessamos pelo comportamento da luz e da matéria. Tanto que a influência desse número é sentida no nível do infinitamente pequeno
quanto em escalas tão gigantescas quanto as das estrelas e galáxias. Porque no centro do Sol, onde as condições de pressão e temperatura densas levam os elementos atômicos a se fundirem, é também Alfa o rei. O truque é que não há absolutamente nenhuma razão para que coisas aparentemente tão diversas e variadas, quanto as relações entre as partículas subatômicas entre si, com a luz e o vácuo quântico, sejam ligadas ou unidas por um número único, 1 dividido por 137. Que encontramos praticamente sempre nos arredores dessas interações um número que também parece vir do nada. Então, parafraseando o grande físico Richard Feynman, teria sido muito menos estranho encontrar, ao comparar essas interações, valores sendo perto ou de longe múltiplos de 1, 2, 3 ou até mesmo π. Um vínculo com o círculo, sim, mas com 1 dividido por 137. E é em parte essa bizarrice que faz alguns físicos dizerem que esse pequeno número pode esconder algo muito maior do que ele. No grande edifício da física teórica, alfa pode ser uma viga gigante indispensável, um trono no meio da sala, ao qual tentamos atribuir um papel central na busca pelo graal da hipotética grande teoria unificada, que espera um dia conseguir unir teorias da relatividade, do eletromagnetismo e da mecânica quântica em uma única teoria, a teoria de tudo. Assim, nessa busca, 1 dividido por 137 pode ser uma espécie de chave que permite abrir novos caminhos para uma compreensão mais profunda da realidade. E a constante de estrutura fina também é marcada pelo selo de outra bizarrice. Na verdade, essa constante não é realmente uma constante. Podemos medir, estudando finamente as propriedades da luz que vem de galáxias extremamente ativas, situadas a 11,4 bilhões de anos-luz de nós, que o valor de alfa não evoluiu com o tempo. Ela permanece inalterada desde aquela época distante. Mas se esse valor é atualmente 1 sobre 137 em todos os lugares onde olhamos, é porque o universo que observamos é relativamente frio. Mas pensamos que perto do Big Bang, quando reinavam temperaturas infernais no início do universo, esse não era o caso. E o valor de alfa teria sido cerca de 1 sobre 127. Na verdade, pensamos que a alfa evoluiu e à medida que subimos em temperatura para atingir bilhões e bilhões de graus, seu valor tende a 1. Então a questão se torna: se alfa caiu abruptamente quando o universo se expandiu e esfriou, porque essa queda parou nesse valor e não em outro? Então por que a alfa não desceu ainda mais? Quando pensamos sobre isso, é extremamente estranho ter escolhido parar por aqui. Do que sabemos, não há nenhuma razão aparente para que a queda tenha parado precisamente em 1 sobre 137. A única coisa que sabemos com certeza é que devemos nos alegrar que alfa tenha parado aqui. Porque se a constante da estrutura fina, cujo valor dita o tamanho e o comportamento dos átomos, fosse ligeiramente diferente do que é, nem você, nem eu estaríamos aqui hoje. Na verdade, calculamos que modificar apenas 4% para cima ou para baixo o valor de alfa teria como consequência tornar impossível a existência de grande parte do mundo como conhecemos. Se a constante da estrutura fina fosse 4% superior ao seu valor atual, as estrelas nunca teriam sido capazes de fabricar elementos mais pesados que o hélio. E todos os elementos essenciais à vida, como carbono, o oxigênio ou fósforo, isso para citar alguns, estariam praticamente ausentes no nosso universo. O tamanho dos átomos também seria reduzido. Os elétrons, tão fortemente ligados ao núcleo atômico, que a formação de ligações químicas e, portanto, de moléculas, se tornaria quase impossível. Ao contrário, se alfa fosse 4% abaixo do seu valor atual, os elétrons teriam ligações tão fracas com seu núcleo que os átomos se tornariam altamente instáveis, enquanto as estrelas, queimando a vela pelos dois lados, veriam sua vida útil diminuir vertiginosamente. Uma ideia que eu, pessoalmente, não gosto muito, não. Finalmente, se o valor de alfa tivesse continuado a descer a ponto de se aproximar de zero, então o universo seria desprovido da matéria que conhecemos. Mas também de qualquer forma de luz. Enfim, cada vez que modificamos, mesmo que ligeiramente, o valor de alfa,
transformamos profundamente o universo inteiro. Então, mais uma vez, por que o valor de alfa parou aqui? Bem, não sabemos absolutamente nada e talvez ainda mais perturbador que seu valor de 1 sobre 137, alfa tem algo diferente. É uma constante física sem nenhuma dimensão. Todas as constantes fundamentais da natureza têm valores que se expressam com unidades. A velocidade da luz é em metros por segundo. A carga de uma partícula, como o elétron, é em coulombs. A permissividade do vácuo em farads por metro. A constante de Planck em joules por segundo. Mas para alfa é diferente, porque seu valor é uma razão entre várias grandes constantes da natureza, cujas unidades se anulam entre si, para deixar no final apenas 1 sobre 137, um número puro. Um número que não precisa de nenhuma unidade para ser expresso. Ser puro não torna alfa extraordinário em si. Números puros são encontrados em abundância na natureza. Na verdade, basta interessar-se pela razão entre dois valores usando as mesmas unidades para encontrar. Entretanto, o fato de que alfa seja desprovido de unidade ainda adiciona um pouco de profundidade ao seu mistério. É preciso entender que as unidades das constantes da natureza nos contam uma história sobre o que elas falam. Por exemplo, a velocidade da luz, que se expressa em distância por duração de tempo, nos fala sobre a ligação íntima que existe em nosso universo entre as dimensões de espaço e de tempo. Mas o fato de que 1 sobre 137 seja desprovido de unidade enquanto surge da mistura de coisas tão diversas, como a carga do elétron, a velocidade da luz e a constante de Planck, parece nos indicar que estamos perdendo algo essencial. Tudo se passa como se estivesse além do que nossos conhecimentos atuais permitem. Ver uma ligação profunda entre essas diferentes constantes fundamentais. Bem, aqui estamos novamente na viga, no meio da sala, a busca pela grande unificação. Ainda assim, se existe uma explicação lógica para o valor de 1 sobre 137, simplesmente ainda não a encontramos. Talvez esse número contenha enterrado em si uma grande parte da explicação que permite compreender a origem das regras do jogo do nosso universo. Como parece pensar Heisenberg, gigante entre os gênios e precursor da mecânica quântica com as suas matrizes, que considerava que no dia em que formos capazes de explicar a razão profunda desse número de forma lógica, sem que a natureza nos devolva as nossas experiências, então todos os grandes enigmas da física serão instantaneamente resolvidos. Ou então podemos igualmente considerar que alfa, na realidade, não nos diz nada de particular, porque 1 sobre 137 pode ser apenas uma coincidência pura, uma feliz casualidade desprovida de sentido. Seja lá como for que seu valor tenha sido fixado ao acaso no momento do Big Bang, por violentas flutuações quânticas ou pela geometria de dimensões ocultas, como sugere a teoria das cordas, o fato de que alfa tenha um valor tão particular pode explicar que existam em outros lugares milhões de outros universos, multiversos, onde o valor de alfa é diferente. Bom, e se essa questão te interessa, recomendo os episódios sobre multiversos e teoria das cordas, cujos links eu vou deixar aqui nos cards. Hoje, nenhuma visão se impôs ainda. Mais de um século após a sua descoberta, a alfa continua sendo um enigma. E mesmo se a razão profunda desse número permanecer para sempre inacessível, ainda assim, a descoberta de 1 sobre 137 pode um dia facilitar a comunicação com possíveis extraterrestres. Explico. Imagine que você deva enviar um número codificado em bits em direção ao cosmos, na esperança de que seja captado e, principalmente, compreendido por outra civilização além da nossa. Bem, nesse caso, você tem todas as razões para escolher alfa. Já o fato de conhecê-lo demonstra que você dedicou tempo para estudar profundamente o mundo ao seu redor, né? E acima de tudo, como vimos, esse número existe independentemente das unidades de medida. Então, ao contrário de outras grandes constantes da natureza, seu valor não está associado a uma unidade de distância, tempo, massa ou carga elétrica. Se você escolher, por exemplo, enviar aos extraterrestres o valor preciso da velocidade da luz, você deve, para que compreendam sua mensagem, ser capaz de explicar o que é para você 1 metro
e 1 segundo. Mas para alfa, mais uma vez é diferente, porque a constante de estrutura fina é um número puro, sem unidade e, portanto, independentemente de qualquer medida arbitrária. E podemos pensar que quaisquer que sejam as unidades de medidas usadas, qualquer que seja a forma de pensar ou quantificar dos extraterrestres, também devem acabar encontrando 1 sobre 137 ou seu inverso. E ponto final. Então podemos começar a conversar. Em 1958, enquanto aguardava em um quarto de hospital para ser operado de câncer no pâncreas, o grande físico teórico Wolfgang Pauli, que via na constante de estrutura fina uma chave para entender os problemas mais profundos da física teórica, lembrou-se do número de seu quarto. Era o 137. Algumas horas depois, a operação seria fatal. Às vezes é tentador ver nos eventos coincidências de ordem mística, de tal maneira que ao procurar pontos comuns com tudo e qualquer coisa, acabamos encontrando. Exceto que a natureza se importa pouco com a beleza dos números. E sabemos agora que o valor de alfa, que se tornou, desde sua descoberta, uma das constantes mais estudadas da física, não é precisamente 1 sobre 137, mas esse número aqui. E na verdade, desde o início desse vídeo, cada vez que pronunciei 1 sobre 137, você deveria me ouvir dizer 1 sobre 137, 03599,206, o que teria sido meio trabalhoso. E com tal precisão de medida, grande parte das especulações místicas acaba sendo enterrada. Quase um século se passou desde sua descoberta e 1 sobre 137 continua a desafiar nossa capacidade de entendimento. Inúmeros grandes pensadores tentaram, deixando muitos neurônios e algumas noites sem dormir no processo. E ainda assim, até agora, ninguém conseguiu decifrar a razão desse valor misterioso. De todos os números marcantes, talvez este seja o que está no topo do pódio. E mesmo que você tenha entendido apenas 1 sobre 137 desse vídeo, espero que alfa tenha de alguma forma feito você viajar na companhia daqueles que esse valor atormenta na Terra e muito provavelmente também em outros lugares do universo. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí se você já conhecia esse número tão importante. Gente, compartilhem esse vídeo. Aos membros do canal, meu muito obrigada. E se você ainda não é, considere se tornar um. Gente, um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.